Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, no capítulo número 19. Evangelho segundo Lucas, capítulo 19, vamos ler do verso 28 até o final do capítulo 19 do Evangelho segundo Lucas. Você achou na Bíblia? A palavra de Deus nos diz: e dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia fronteira, e ali, ao entrardes, achareis preso um jumentinho, que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar por que o soltais, respondereis assim: porque o Senhor precisa dele. E indo, os que foram mandados acharam segundo lhes dissera Jesus. Quando estes estavam soltando o jumentinho, seus donos lhes disseram: por que o soltais? Responderam: porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinham visto, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram, em meio à multidão: mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: asseguro-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: ah, se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrastarão, e aos seus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Depois, entrando no templo, expulsou os que ali vendiam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vós a transformastes em covil de salteadores. Diariamente, Jesus ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, os escribas, os maiorais do povo procuravam eliminá-lo. Contudo, não atinavam em como fazê-lo, porque todo o povo, ao ouvi-lo, ficava dominado por ele. Amém. Pai, estamos nós, mais uma vez, em tua casa, ouvindo a tua palavra, uma oportunidade que o Senhor nos concede, mais uma vez nesse dia, de ouvirmos do Senhor, para alimento da nossa vida espiritual. A tua palavra é o verdadeiro alimento que precisamos, Pai. E que essa noite ele nos seja servido, sem contaminação, sem impureza, para que saiamos de tua casa fortalecidos pela tua palavra. Nós estamos aqui para ouvir o Senhor, não as doutrinas de homens, não as histórias e filosofias do mundo, mas a voz do Senhor, a palavra que sai da tua boca, Pai. E eu quero ser um instrumento do Senhor na ministração da palavra. Por isso, entrego a Ti a minha vida e peço a unção do Espírito Santo, para que com poder a palavra seja ministrada, quebrando as barreiras e chegando a cada um de nós. Esta é a oração que faço com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar. Amados, aqui está também um outro texto que fala sobre Jesus e que tem muitas verdades a nos contar, porque nesse breve texto em que
descreve a entrada de Jesus em Jerusalém, a gente encontra aqui muitas informações a respeito da pessoa de Jesus e do impacto que ele causou nas pessoas que o cercavam. Então, é um belo texto que mostra para nós algumas coisas muito importantes. A primeira delas, eu creio que esse texto mostra a natureza do ministério de Jesus. O que ele veio fazer, qual o propósito, por que Jesus estava ali, não é? Esse texto vai nos mostrar um pouco disso. Mostra também a reação das pessoas ao ministério de Jesus, que é diversa, cada um reage de uma maneira, e esse texto também vai nos mostrar isto. Mas também o texto nos mostra a manifestação do amor, da misericórdia de Jesus sobre a vida daquelas pessoas que se aproximavam dele. Então, vale a pena olharmos para o texto e tirarmos dele aquilo que Deus quer falar ao nosso coração, nos revelando sobre a pessoa, a natureza do ministério de Jesus. Como eu disse, queridos, aqui nesse texto, na entrada triunfal, assim ela é conhecida, né, de Jesus em Jerusalém, na verdade a Bíblia está confirmando um texto bíblico do Antigo Testamento que previa que as coisas aconteceriam desta maneira. Então, nesta entrada, Jesus está cumprindo o que as Escrituras diziam a seu respeito, mostrando que ele seria o rei dos judeus, o Messias esperado pelo povo judeu. E aonde está isso? Vamos ler no livro do profeta Zacarias, no capítulo número 9, no versículo também número 9. Zacarias 9, 9. O profeta Zacarias, muitos anos antes de Jesus, diz assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Diz o profeta, muitos anos antes, que assim se apresentaria o rei dos judeus, o Messias que eles tanto aguardavam, de uma maneira diferente do que a maioria dos judeus poderia esperar. Eles esperavam um rei, um libertador poderoso, talvez com poderosos exércitos que pudessem tirar o povo judeu, que naquele momento estava sob domínio do Império Romano, daquela situação de servidão. E eles esperavam talvez um rei poderoso, mas as próprias Escrituras apontavam para um rei diferente, um rei humilde que iria entrar em Jerusalém montado em um jumento. E foi isso que o Evangelho de Lucas narrou para nós. Um rei humilde. Por quê? Porque o que o judeu nunca entendeu, mesmo tendo o livro de Zacarias, mesmo tendo as Escrituras, eles não conseguiram perceber. O reino que o Messias veio estabelecer não seria um reino deste mundo, não seria um reino político, não seria um reino geográfico restrito àquele povo, àquele lugar e àquelas circunstâncias. O reino não seria estabelecido por força nem por violência, como seria necessário que um rei que viesse para libertar os judeus do domínio do Império Romano, isso não aconteceria na conversa, teria que ser na força. Então eles esperavam algo desse tipo, mas o Messias, o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, seria um rei humilde, que entraria na cidade montado num jumento, não com força, não com violência, não com grandes exércitos, e montado num jumento, um animal de trabalho, de força, não num grande cavalo, num animal que pudesse mostrar um poderio humano estabelecido, mas num simples jumento, um animal que seria usado primordialmente para o trabalho, mostrando que esse rei humilde veio para trabalhar, veio para libertar através do seu próprio trabalho,
como diz a Bíblia Sagrada para nós. Em outras palavras, Jesus veio estabelecer um reino, mas não um reino neste mundo, um reino espiritual. É esse reino que Jesus veio estabelecer. E as pessoas não entenderam propriamente o que isto significava, mesmo o judeu já tendo uma escritura como esta de Zacarias, que eu li para você. Então, a reação da humanidade a Jesus, ela é muito diversa, não é? Há muitas pessoas que reagem de maneiras diferentes à pessoa de Jesus. E a pergunta inicial que eu quero deixar para a nossa reflexão é esta: quem é Jesus para você? O que você espera de Jesus? De que maneira você o enxerga? Será que você também olha para ele como o judeu olhava naquele momento? Como uma oportunidade de ter uma libertação humana num reino material e não espiritual? O que é que nós esperamos de Jesus? As pessoas que estavam com Jesus quando ele entrou, a Bíblia chama genericamente de discípulos, mas diz aqui que era uma multidão. Era muita gente acompanhando Jesus entrar em Jerusalém, montado naquele jumento, como nós lemos aqui no texto, não é? E muitos que estavam ali certamente não entenderam quem era Jesus e qual era o plano de Deus através de Jesus Cristo. Como hoje em dia, queridos, muita gente também não entende. Muita gente não entende quem é Jesus. Muita gente não entende qual o plano de Deus através de Jesus Cristo, e isto está muito bem caracterizado na reação daquelas pessoas, que foram de repente tomadas por uma euforia, por uma alegria, louvaram a Deus, como a Bíblia aqui descreve para nós. Veja o versículo 36, diz assim: indo eles, estendiam no caminho o quê, queridos? As suas vestes. Ou seja, eles tiravam a própria roupa e estendiam aquelas vestes no caminho, para que Jesus passasse por cima montado em um jumento. Essa atitude dessas pessoas, a princípio, parece uma atitude bacana. Ou seja, decidem tirar das próprias vestes para colocar aos pés de Jesus. Nós poderíamos alegorizar dizendo que eles estavam ali servindo, louvando a Jesus, até com as suas posses, até com aquilo que lhes era próprio, suas roupas, estavam entregando as próprias roupas para Jesus passar por cima. Mas, queridos, a questão não é o que a gente entrega para Jesus, não é o que a gente dá a Jesus. A maior questão é por que a gente faz isso. Responder ao porquê é que vai dizer se o nosso relacionamento com ele está baseado na verdade ou não. Se é um relacionamento sadio ou doentio. Por que as pessoas deram as suas posses para homenagear Jesus? Por que as pessoas deram os seus bens para homenagear? Qual a razão, qual a motivação, qual o motivo pelo qual elas fizeram isto? Veja o versículo 37. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos o quê, irmãos? Os milagres que tinham visto. Ah, está aqui a razão. Por que fizeram esta homenagem a Jesus? Por que entregaram suas posses para Jesus? Por quê? Qual foi a motivação que elas tiveram? O próprio versículo aqui nos revela. Elas estavam motivadas pelo que Jesus fazia e não pelo que Jesus era. E aí, irmãos, existe uma grande diferença que deve ficar para a nossa reflexão. Eu me relaciono com Jesus pelo que ele faz, ou pode fazer, ou tem o potencial de fazer, ou eu me relaciono com ele pelo que ele é? Por que eles estavam fazendo isso? A Bíblia diz, porque eles viram todos os milagres que Jesus tinha feito. Então, felizes e jubilosos, davam até as suas roupas para que Jesus pudesse passar por cima.
e cantavam em alta voz grandes louvores ao Senhor, exaltando a Deus por tudo aquilo que tinham visto. Mas a visão sobre quem Jesus era, de fato, eles não tinham. A lembrança do texto de Zacarias de que aquilo estava acontecendo porque estava entrando ali o rei humilde que veio reinar, essa não passava na mente e no coração daquelas pessoas. Então veja o que diz o verso 38. Eles diziam: bendito é o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. O que quer dizer essa palavra, esta frase? Na verdade, esta frase é uma citação bíblica. Algumas eu quero fazer para você. Leia comigo Mateus 21, 9. Mateus capítulo 21, versículo número 9, está escrito: e as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas. É a visão do mesmo episódio pelo evangelista Mateus. Mateus usa palavras um pouco diferentes, mas mostrando o conteúdo do louvor que estava nos lábios daquelas pessoas. Hosana nas maiores alturas. Hosana ao filho de Davi. Bendito que vem em nome do Senhor. E em Lucas o texto nos dizendo: bendito o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Da onde eles tiraram esse louvor? Será que foi de algum cantor gospel famoso da época? Não, certamente que não. Eles tiraram do inário, o inário que o judeu usava, que era o livro de Salmos, que você tem na sua Bíblia. Abra a Bíblia no Salmo número 118 e vamos entender qual era a canção que eles estavam ali louvando ao Senhor. Salmo 118, versículo 25 e versículo 26. Eles estavam cantando: ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito é o que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. É esta a letra do que eles estão cantando. A palavra hosana, citada por Mateus, tem exatamente o significado do início do verso 25, salva-nos. Ao dizer hosana, você está dizendo nos salve. Só que no contexto em que eles estavam cantando esse louvor, era exatamente o contexto do Salmo 118, dizendo: salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Senhor, concede-nos prosperidade. Ou seja, toda a motivação daquelas pessoas em entregar seus bens a Jesus, em louvá-lo daquela maneira, era porque esperavam dele uma salvação imediata, uma salvação da situação ruim que eles estavam vivendo naquele momento. Motivados pelos milagres que tinham visto ele fazer, eles pensavam o que todo judeu pensava: chegou o rei que vai acabar com a nossa servidão ao Império Romano. Não vamos mais precisar pagar tributos a César. Seremos agora livres, salvos e teremos prosperidade, que é o que, na verdade, todos queriam, não é? Então, eles estavam louvando a Jesus, eles estavam entregando os seus bens a Jesus, mas nenhum momento pelo que ele era ou pelo que a Bíblia diz que ele era. Zacarias 9:9, o rei humilde, montado num jumento, não com exércitos, não com poderes para derrubar impérios no plano material, mas um rei espiritual. Isto não interessava a nenhuma daquelas pessoas. Por isso, o louvavam, cantavam e dizia: hosana nas alturas, salva-nos agora, concede-nos prosperidade. Chegou o homem que vai resolver os nossos problemas. Ou seja, colocavam em Jesus uma esperança exclusivamente terrena,
exclusivamente para o aqui e agora. O Messias que eu espero para resolver os meus problemas aqui na terra, para resolver a minha prosperidade agora. Salva-me agora, abençoa-me agora, como diz o Salmo 118, que nós lemos, versículo 25 e 26. Então, nenhum judeu entendeu quem era Jesus. Nenhum judeu entendeu por que Jesus veio. A visão que eles tinham naquele momento era essa. Mas o próprio Senhor Jesus não os impede de falar. Por quê, queridos? Porque era necessário que assim de fato acontecesse, para que este contraste ficasse ainda mais evidente. Porque a mesma multidão que louvou Jesus quando ele entrou em Jerusalém, você sabe que esse dia da entrada triunfal, que é o dia que hoje se comemora na Igreja Católica como o domingo de Ramos, né? Que é um domingo anterior à Páscoa, ou seja, 7 dias antes da crucificação de Jesus. Dali a 7 dias, a multidão que gritava Hosana nas alturas, salva-nos, concede-nos prosperidade, a mesma multidão gritava Cristo ou Barrabás? Barrabás. Você conhece a história? Então era necessário que isso acontecesse. E é por isso, queridos, que o versículo 39 diz assim: ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão, mestre, repreende os teus discípulos. Porque os fariseus estavam preocupados porque eles estavam ali exaltando Jesus como rei, isso podia cheirar uma subversão, os romanos não iam gostar muito disso, mas Jesus disse, asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão, porque de fato eu sou o rei. O problema é que eles não sabem de que reino eu sou. O problema é que eles não sabem para que eu vim reinar e aonde eu vim reinar. Mas a verdade está sendo proclamada. Mas, no entanto, ela não tem mudança, não tem efeito na vida daqueles que estavam ali proclamando. Veja que coisa triste, não é? A gente se relacionar com Jesus, a gente louvar Jesus, a gente entregar bens para Jesus, mas não ter a menor noção de quem Ele é. E por isso não ter e não poder ter nenhum tipo de relacionamento verdadeiro, eficaz e duradouro com Jesus. Aquela festa, aquela euforia, aquele oba-oba durou uma semana. Porque na semana seguinte já estava Jesus diante de Pôncio Pilatos, sendo preterido por eles e sendo substituído por Barrabás. Não havia relacionamento e não havia entendimento de quem ele era. E o próprio texto, como eu disse, também nos mostra, apesar de tudo isto, a manifestação do amor, da misericórdia e da justiça de Deus. Continua o texto no versículo 41 dizendo, quando ia chegando, vendo a cidade, o que Jesus fez, irmãos? Chorou. Está uma festa em torno dele. Tem gente gritando, tem gente eufórica, tem gente jogando os bens, jogando ramos, jogando folha. Uma festa, um carnaval. Mas Jesus, quando chega e olha a cidade, o que Jesus faz? Jesus chora. E por que Jesus chorou? E ele diz, se vocês conhecessem, se conheceras por ti mesma, ainda hoje o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos, Jerusalém. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrastarão, e aos teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Aqui está o motivo do choro de Jesus. Ele é movido por compaixão ao olhar aquela cidade. Jerusalém, que até hoje é alvo de conflito e de disputa, como predisse Jesus chorando sobre ela. Se vocês soubessem o valor da paz que vocês poderiam desfrutar comigo, se vocês dessem valor a isso,
Mas como vocês não valorizaram, vocês não vão ter mais paz. Jerusalém, cidade da paz, não terá mais paz. Não experimentará mais este privilégio. Por quê? Porque você não consegue ver a derrota iminente que está diante de você. Você não consegue ver a derrota que vai chegar, porque não muda o seu procedimento, porque não muda a sua maneira de agir e de pensar. E Jesus lamenta e chora por esta situação deplorável de Jerusalém. E no verso 44 ele diz: arrastarão os teus filhos dentro de ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra. E ele diz o porquê. Porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Jesus estava visitando Jerusalém. Jesus estava entrando em Jerusalém. Mas ninguém ali o reconheceu como Jesus. O reconheceram como Messias? Não. O reconheceram como um milagreiro, como um homem que fazia milagres, como um homem que falava bonito, que poderia de alguma forma trazer um benefício, uma vantagem, quem sabe uma esperança de liberdade dos romanos. Mas não Jesus, o Senhor, o rei humilde montado num jumento que foi predito nas Escrituras. Ninguém viu isto. Então ninguém, como disse Jesus, reconheceu a oportunidade da visitação. Era como se Jesus estivesse te visitando e você perdendo a oportunidade de se render a Ele. Queridos, quantas pessoas hoje fazem isso? Quantas pessoas hoje são visitadas por Jesus? Quem sabe numa pregação como essa? Você está aqui ouvindo a palavra e Jesus está visitando você. O Espírito Santo está apertando o seu coração, dizendo: me reconheça, se renda a mim. É verdade o que aquele cara está dizendo. O Espírito Santo está ali visitando, mas a pessoa vai dura até o final e não se rende a Ele. Então ele diz, como disse, chorando sobre a cidade de Jerusalém: você perdeu a oportunidade da tua visitação. Você foi visitado e deixou passar em branco essa oportunidade. Você viu Jesus de perto, mas não aproveitou essa visita. E Jesus chora porque ele sabia que eles viviam isso e não estavam dispostos a se arrepender. Por isso sofreriam tudo aquilo que ele previa que eles sofreriam. E não havia nenhuma alegria de Deus com o sofrimento deles, porque a atitude de Jesus é chorar. Não é dizer: bem feito, não me aproveitaram? Bem feito. Não. Jesus está triste. Está triste pela oportunidade jogada fora, que aquelas pessoas estavam jogando pela janela. Amados, eu vejo aqui na igreja, às vezes, tantas pessoas que já passaram por aqui, que já ouviram a palavra de Deus, que já tiveram a oportunidade, que já experimentaram até um iniciozinho de uma vida, de uma mudança, e dentro em pouco jogam tudo fora. Desperdiçam a oportunidade que lhes foi dada por Deus. Simplesmente porque conheciam Jesus? Sim, conheciam. Todos aqueles conheceram Jesus. Louvaram Jesus? Sim, louvaram. Entregaram bens a Jesus? Sim, entregaram. Mas não sabiam quem Ele era. Fizeram isso só porque Ele fazia milagres. Só porque esperavam dele receber alguma coisa para agora, para aqui e agora. Mas quem Ele era eternamente jamais conheceram. E por isso perderam a oportunidade. E hoje estão com suas vidas saqueadas, derrotadas, quebradas. Quantas vezes já vimos isso? E sinceramente eu não tenho nenhuma vontade de dizer bem feito. A vontade que dá é de chorar pela oportunidade que eu já vi tanta gente aqui perder. Não traz nenhuma alegria, só pesar e só tristeza. E assim Jesus se manifestou naquele momento, mostrando para nós a natureza do amor, a natureza da misericórdia, mas também, irmãos,
a natureza da justiça de Deus. Porque não é porque ele chorou que a justiça deixou de ser feita. Deus chora, mas faz justiça. Chora com dor, mas a justiça tem que ser feita. Porque fizeram por merecer. Porque tiveram a oportunidade de escolher, e escolheram Barrabás. Porque não o conheceram como de fato ele era. Então, amados, como diz aqui a Bíblia, o amor e a misericórdia são sempre acompanhados pela justiça de Deus. Versículo 45 diz assim: depois, logo depois, entrando no templo, o que ele fez? Expulsou os que ali vendiam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vós a transformastes em covil de salteadores. No momento ele está chorando por Jerusalém, mas ao entrar na cidade e logo ir para o templo, o que ele faz é expulsar os que ali estavam comercializando dentro do lugar santo. E isso é interessante para você ver como a justiça anda junto com o amor e com a misericórdia. O mesmo Jesus que chora pela cidade é o Jesus que expulsa os vendilhões do templo. E pelo que diz o texto, dá o entendimento de que é pela segunda vez que ele está fazendo isto, queridos. Porque a primeira vez que isso acontece é descrito no Evangelho segundo João, no capítulo número 2. Você conhece o texto, está lá João narrando esta história logo no início do ministério de Jesus. E o que isto mostra para mim, queridos? Que no início do seu ministério, Jesus entra no templo e expulsa os vendilhões, com azorrague de cordas, como diz a Bíblia, derruba as bancas e clama pela casa do Pai para que ela de fato seja uma casa de oração. No início, João capítulo 2, isto é feito por Jesus. E agora, segundo o contexto de Lucas 19, estamos na última semana de vida e de ministério de Jesus. E ele está mais uma vez entrando no mesmo templo e fazendo a mesma coisa. Então, o primeiro e o último ato público de Jesus é botar ordem na sua casa. E é isso que Jesus quer fazer também com a igreja, irmãos. Você acha que Jesus se conforma com a igreja, não está em ordem? Amados, a Bíblia recomenda o culto tem que ser com ordem e decência. Há limites para o que se pode e não se pode fazer dentro da casa de Deus. E alguém está pensando que Jesus não está ligando para isso? Ou aquele pensamento, Jesus é tão bom, Jesus é tão carinhoso, ele entende que a gente de vez em quando faça umas bobagens dentro da sua casa. Não entende não, irmãos. O mesmo Jesus amoroso que chora por nós é aquele que também toma um azorrague de cordas e derruba o que tem que ser derrubado dentro da casa de Deus. Porque ele quer botar ordem na casa de Deus. Ele começa o seu ministério fazendo isto e termina o seu ministério fazendo a mesma coisa, botando ordem na casa de Deus. Porque para ele a casa de Deus é casa de oração, é casa de comunhão, não é casa de disputa, não é casa de comércio, não é casa de vender alguma coisa, é casa de oração. É casa onde as pessoas podem ter comunhão com Deus e entre si. É assim que Jesus vê a casa de Deus. E ele zela pela casa de Deus. Embora alguns defendam que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, e é verdade, Deus não habita, mas ele valoriza o lugar que se ergueu para ser consagrado como sua casa. A evidência está aqui no texto. Se Jesus não desse importância ao templo, não teria ligado para o que se fazia lá dentro. Mas ele tanto dá importância ao templo, como ele o chama de casa de Deus. Como hoje algumas pessoas não gostam de chamar. A igreja é sim a casa de Deus. E Deus é zeloso com a sua casa.
E a evidência está aqui diante de nós. Então, Jesus não é tolerante, queridos, com a iniquidade dentro da igreja. Não é tolerante com as falhas que cometemos dentro da igreja. Ele pode chorar por nós, ele pode se compadecer de nós, mas quando tiver que executar o juízo, ele executará o juízo. Porque amor, misericórdia e justiça andam juntas, e esse texto também me ensina a respeito disso. E se ele não faz agora muito da justiça que nós imaginamos, o fará na sua segunda vinda. Porque hoje o raciocínio de algumas pessoas é: eu estou fazendo as coisas erradas e nada está me acontecendo. Eu acho que Deus ele está dormindo. Eu acho que hoje Deus já não é tão severo, tão rigoroso, né? Olha, eu fiz uma coisa errada, não caiu um raio na minha cabeça, não fui fulminado, né? Eu acho que eu vou continuar fazendo. É assim que muita gente tem vivido. Lembra que o primeiro ato público de Jesus foi botar ordem na casa. O último ato público de Jesus foi botar ordem na casa. E quando ele voltar, ele começará botando ordem na casa. Você já leu na Bíblia o texto que diz que o juízo de Deus começa pela casa de Deus? Você já leu isso, irmãos? A gente pensa que vai começar lá fora. Não, vai começar aqui dentro. Vai começar no arrebatamento da igreja, que uns vão e outros não vão. Vai começar aqui. O juízo começa pela casa de Deus. E ele fará isso. Ele fará isso. E o texto termina nos deixando um exemplo de Jesus. Versículo 47 e 48. Diariamente Jesus fazia o quê? Ensinava no templo. Mas os principais sacerdotes, os escribas e a maioria do povo, os maiorais, do povo, procuravam eliminá-lo. Contudo, não atinavam em como fazê-lo, porque todo o povo, ao ouvi-lo, ficava dominado por ele. Duas coisas o texto termina nos ensinando a respeito de Jesus. A primeira e mais óbvia está no versículo 47, que eu sempre enfatizo para nós, a necessidade, queridos, de nós estarmos na casa de Deus. Já provei para você que a igreja é a casa de Deus, espero ter provado. Agora, o que o texto me fala é da necessidade de nós estarmos aqui. Usando como exemplo a pessoa de Jesus. Você vê no verso 47, com que frequência Jesus ia ao templo, irmãos? Diariamente. Hoje a gente tem 4 cultos por semana e é um sacrifício para você fazer o favor de sair de sua casa e vir para a igreja. Tem alguma coisa errada aí, não tem não, irmãos? Tem alguma coisa errada ou não tem? Jesus, o meu exemplo, o meu Senhor, o meu Salvador, diariamente estava no templo. E eu vou uma vez por semana e acho que está bom. Tem alguma coisa errada aí. Ou eu não imito Jesus, não gosto de imitá-lo, ou eu não sou, de repente, nem discípulo dele, né, irmão? Tem alguma coisa errada. Diariamente, Jesus ensinava no templo. E todos em volta procuravam matá-lo, eliminá-lo, como diz o versículo 47. Mas o segundo exemplo que Jesus me deixa nesse texto está no verso 48. Contudo, não atinavam em como fazê-lo, porque todo o povo, ao ouvi-lo, ficava como, irmãos? Dominado por ele. Esse poder do domínio de Jesus está na proclamação da palavra de Deus. Jesus não dominava as pessoas com joguinhos mentais. Não dominava as pessoas com dependências psicológicas. Jesus dominava pela palavra de Deus que saía de sua boca. Isso fica como um exemplo para nós. Nós não vamos levar o evangelho a ninguém se não for através da palavra de Deus, que vivida por nós
se torna exemplo em nossas vidas. Hoje, queridos, nós temos que aprender com Jesus a dominar pela palavra. Não vamos dominar o mundo como alguns entendem, que a igreja vai dominar a teologia do domínio. E diz que a igreja vai tomar o mundo todo. Não vai nada. Conversa fiada. Agora, a nossa função é dominar pela palavra. É levar a palavra de Deus a quem precisa da palavra. Queriam matar Jesus, mas não conseguiam, porque a palavra tocava nos corações. Há um poder que Deus deu a você, a palavra de Deus. A palavra com a qual Ele criou. A palavra de Deus, que sai da boca de Deus, preciosa, foi confiada a nós. Agora somos nós que temos que dominar, não pela força, mas pela palavra. Da mesma maneira como Jesus dominava. Todos ficavam dominados pela sua palavra. Peça a Deus isso. Peça a Deus que quando você abrir a sua boca, uma diferença aconteça. Peça a Deus que quando você falar para alguém a respeito da palavra de Deus, a mesma unção de Jesus esteja sobre você, para que você possa dominar ao invés de ser dominado. Infelizmente hoje, irmãos, muitos cristãos, de tão despreparados que são, de tão pouco conhecimento que têm da Bíblia, não conseguem pregar Jesus para ninguém, porque são dominados por aqueles para quem ousam pregar a palavra. Na verdade, o que o texto me ensina é que tinha que ser diferente. Mas como vai ser diferente se eu não estou na igreja? Como vai ser diferente se eu não participo da escola bíblica dominical? Como vai ser diferente se eu não leio a Bíblia? Como vai ser diferente se eu não busco conhecimento? Ah, se isso não acontece, você vai ser sempre dominado. Mas Jesus não. Diariamente, Ele estava no templo. Não há lugar melhor para estar do que no templo. Diariamente, Ele estava no templo e dominava pela palavra. Não por força, não por violência, não com um exército, porque o seu reino é espiritual. Não é com carruagens nem cavalos, mas é montado num jumentinho. Foi assim que Jesus entrou em Jerusalém, para dominar todos com a sua palavra. Deixa Ele dominar o teu coração essa noite, amém? Para que você seja um instrumento nas mãos de Jesus e possa levar essa palavra aos outros, mas conhecendo Jesus como Ele é, não pelo que você pensa dele, mas pelo que de fato as Escrituras revelam dele. Como Ele mesmo disse, se você crê em mim, como dizem as Escrituras, não como você pensa, mas como elas testificam. É assim que a gente tem que crer, amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos louvar ao Senhor nosso Deus. Eu quero orar com você nesse momento, pedindo que Deus toque no seu coração e use a tua vida para pregar o Evangelho do Senhor Jesus, para que você não seja dominado, mas possa dominar através da palavra, da unção do Espírito Santo que Deus quer colocar sobre a sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu te peço esta noite, ó Deus, junto com meus irmãos em oração, que a unção do Senhor esteja sobre a vida de cada filho teu neste lugar. Que a cada um aqui tenha um interesse em te buscar, em te conhecer, em estar mais na tua igreja, em estar mais na tua casa, ouvindo mais da tua palavra, aprendendo mais na escola bíblica, lendo mais da tua palavra, para que possam também eles pregar Jesus, mas o Jesus verdadeiro, o Jesus que não apenas faz milagres, mas o Jesus que é Senhor e Rei, humilde, mas Rei espiritual de todo aquele que nele crê. Que os teus filhos nesse lugar se rendam a Ele, que as pessoas aproveitem a oportunidade da visitação do Senhor em suas vidas, para que isto faça diferença na vida de cada um. Abençoa a tua igreja essa noite, Pai. Leva-nos a falar da tua palavra. Leva-nos, Senhor, a dominar e não sermos dominados. Eu te peço isso, em nome de Jesus. Amém.